No vídeo de hoje, a nossa pauta é vacinação. Quem deu início a esse processo, ou quem descobriu a vacina ou a imunização, foi o Dr. Edward Jenner, de 1796. O que o Jenner observou? As pessoas que ordenhavam as vacas, elas tinham lesões nas mãos muito parecidas com as lesões que existiam nos tetos das vacas. Então ele pensou, provavelmente esse pessoal está contraindo essa doença, no caso a varíola, pela manipulação. E o que ele fez? Uma dessas ordenhadeiras, ele isolou o conteúdo de uma pústula, que estava na mão dessa pessoa, e injetou numa criança saudável de 8 anos. Uma prática impensável para a gente, mas que resultou na descoberta da vacinação. Essa criança desenvolveu a doença de forma muito branda, pouco menos de 30 dias depois foi feita uma segunda inoculação e a criança não desenvolveu doença nenhuma, tendo estabelecido aí a imunização, que foi o princípio todo da vacina. E especificamente para a gente no Brasil, de início do século XX, principalmente no Rio de Janeiro, a capital então da República, havia um problema de sanidade pública enorme. O Rio estava sendo acometido por peste, tuberculose, varíola, dentre outras doenças, chegando ao ponto dos navios que vinham de fora para atracar no Brasil passarem direto, não quererem expor os marinheiros, a tripulação, nem mesmo os produtos, as doenças, e ao ponto dos imigrantes que desembarcavam, logo pouco tempo depois de chegarem, vinham a óbito em decorrência dessas doenças aí. Ou seja, um estado de calamidade pública. Nesse momento, assume a presidência Rodrigues Alves. Ele então nomeou o Dr. Oswaldo Cruz como responsável por tentar acabar com esse problema. No ano de 1904, o Dr. Oswaldo Cruz inicia o programa de saneamento. Basicamente, o rio era todo constituído de cortiços e isso levava à concentração de gente e das doenças. Então, por exemplo, a política chamada de bota abaixo, onde ele derrubou esses cortiços a fim de que se eliminasse os focos de mosquitos que traziam a febre amarela, que era outro problema. Espalhou raticidas por toda a cidade. Ele comprava, inclusive, ratos. A população caçava ratos e ele comprava os ratos a fim de diminuir a peste. E no caso da varíola, foi instituída a vacinação obrigatória. E isso faz parte da história do Brasil. Isso gerou a famosa revolta da vacina, que o pessoal estava sendo desalojado pela política do bota abaixo. A imprensa, então, e parte do exército também, compraram essa briga junto da população. E realmente se instalou um estado de guerra, que durou aí do dia 10 de novembro ao 16 de novembro de 1904, onde por essas questões, ou por questões mais simples, que a pessoa não queria se expor, às vezes expor as partes para ser vacinada, o Brasil entrou num conflito muito sério. E esse conflito, a revolta da vacina, marca então a introdução da vacina no nosso país. De lá para cá, muitas campanhas foram feitas, a vacina evoluiu demais, mas infelizmente a vacina passa a ter nos dias atuais resistências novamente. Grupos de Facebook, WhatsApp têm sido contra a prática de vacinação. Essa prática de não vacinação, ela tem tirado o sono dos sanitaristas brasileiros, dos médicos. Muitas doenças que praticamente tinham desaparecido do nosso país, ou que tinham uma prevalência muito baixa, elas vêm voltado com força, preocupando. E isso se estende, infelizmente, à rotina da clínica veterinária. Nós temos percebido que doenças já com prevalência baixa vêm aumentando gradativamente, e surtos, a dar exemplo de sinomose principalmente, e a parvovirose, têm aumentado. E dentre os argumentos, 2 deles, que eu julgo os principais, têm certo fundamento e eu acredito que vale a pena a gente discutir aqui. Seriam os efeitos colaterais que a vacina pode causar. Quando você realiza a vacinação, você pode esperar que certas reações ocorram. Isso pode acontecer. São elas: reações cutâneas simples, dores localizadas ao local da aplicação, febres, e em casos raríssimos, você pode ter, inclusive, reações anafiláticas. E o sarcoma de aplicação. Temos leigos, uma ferida grave ali que é ocasionada pela aplicação, que necessita, inclusive, de intervenção. Essas ocorrências, estudos indicam um número de aproximadamente 1 animal acometido para cada 10 mil vacinados. Para esse argumento, a resposta seria essa. Quando você compara esses números, os animais que vêm a óbito, que têm problema sério em decorrente das doenças cobertas pela vacinação, seriam infinitamente maiores do que os animais que possam ter um problema desse tipo. Outra coisa, quando você não vacina o seu animal, você está sujeitando os animais ao redor do seu de contrair uma doença dessa. É muito grave você assumir essa responsabilidade. Acredito que além do seu animal, você tem que pensar
na sociedade, num conjunto como um todo e na saúde pública, uma vez que muitas doenças que acometem os animais que podem ser prevenidas via vacina são também zoonoses, são doenças que podem acometer o ser humano. Um outro argumento aí mais técnico e mais profundo é relacionado à sobrecarga imunológica. Muita gente defende que muitas das vacinações não seriam necessárias. Você teria já uma cobertura por um tempo mais prolongado do que o intervalo determinado. Se a gente pensar que a grande maioria das vacinas que a gente administra nos animais, elas são múltiplas, ou seja, elas entram na defesa de uma série de doenças, nós temos com isso também uma diferença grande de cobertura ou da janela de cobertura da vacinação. Então o que acontece? Para a sinomose, às vezes você tem um período que pode ser maior que esse ano, está sendo estudado isso, tem correntes que indicam isso. Já para a leptospirose, muitas correntes e estudos indicam que talvez nem que o intervalo deveria ser até menor do que esse intervalo anual. Para que a gente conseguisse isso, para fugir desse problema, nós teríamos provavelmente que subdividir as vacinas. Nós teríamos que pegar o antígeno correspondente a cada doença ou a menos doenças. Hoje você tem no cão, por exemplo, a V8 ou a V10. Então a gente teria que ter no lugar dela 3 ou 4 vacinas e aí sim com intervalos diferentes. E a gente sabe que a realidade hoje da vacinação, nós temos pouca gente que faz a coisa da maneira correta. Dividindo isso em termos de financeiros, de custo e de praticidade, eu creio que nós teríamos mais dificuldade ainda. E com isso, provavelmente a cobertura das doenças seria ainda menor e o que poderia ser catastrófico. Provavelmente você que esteja assistindo esse vídeo no futuro já pode estar diante de uma realidade diferente. Ano de 2018, nós dividimos assim, muito resumidamente, para você, amigo, entender, as vacinas disponíveis em 2 critérios. Você tem as vacinas essenciais, que eu costumo chamar aqui para os nossos clientes até de obrigatórias, que seriam as vacinas que o benefício de fazer essa vacinação seria infinitamente maior a qualquer risco ou qualquer fator contrário à aplicação. São as vacinas múltiplas para cães, V8 ou V10, as vacinas múltiplas para o gato, V3, 4 ou 5, e a vacina antirrábica para ambas as espécies. E você tem também as vacinas conhecidas como opcionais. Como o nome já diz, fica a critério do clínico orientar pela realização ou não dessa vacina. Dentre elas estariam as vacinas para tosse dos canis, a vacina para giardíase e a vacina para leishmaniose. No caso dos cães, você tem, seja V8 ou seja V10, você estará protegendo o seu cão da parvovirose, da sinomose, da hepatite infecciosa, adenovirose, coronavirose, leptospirose em geral e parainfluenza, para citar os mais importantes. Sendo que a diferença entre a 8 e a 10, ou a V8 e a V10, seriam sorovares da leptospirose. E no caso dos felinos, ou dos gatos, né, você teria proteção para panleucopenia felina, rinotraqueite, calicivirose, e no caso da V4, clamidiose também. Ou ainda da V5, que é uma vacina que aí tem um protocolo um pouco diferenciado. Você tem a realização da V5 num ano, com intervalo para a realização da V4, voltando a V5. E, além de tudo, é uma vacina que necessita de sorologia negativa para FeLV, a proteção contra a FeLV. Você realizando esses protocolos, para o cão ou para o gato, você vai ter uma ampla proteção. Das doenças infecciosas, ele vai ter uma cobertura muito completa. Respondendo a outra pergunta no começo do nosso vídeo, e aí é importante a gente frisar algumas coisas. Eu posso comprar essa vacina numa agropecuária, por exemplo, e realizar em casa? Muita gente faz isso, infelizmente. E aí já, infelizmente, acho que já vem a resposta. A resposta é não, gente. Por que não? Primeiro, as vacinas de qualidade, ou seja, aquelas tecnicamente mais desenvolvidas em termos de imunização, aquelas que têm o menor risco, inclusive de reações adversas, porque isso tem muito a ver com a composição da vacina, elas só estão disponíveis em clínica veterinária e só o clínico veterinário é capaz de administrar no animal. Você não vai encontrar esse tipo de vacina na casa agropecuária ou na casa de rações
para você comprar e fazer em casa, ou mesmo para que seja feita lá no momento no balcão. O outro ponto, como há essa preocupação com as reações adversas, quando você realiza na clínica veterinária, se porventura o seu animal estiver dentre esses premiados em ter uma reação adversa, o clínico vai estar de prontidão para uma intervenção. Você diminui potencialmente o risco de uma reação dessa levar o teu animal a óbito. E se você realmente se preocupa e se você quer principalmente uma reação imunológica eficiente, procure a clínica veterinária. Porque senão você pode estar sujeito a gastar o dinheiro, mesmo que menos, numa vacina, e não conseguir o resultado esperado. Nós da Confraria Animal acreditamos que a vacinação seria o melhor custo-benefício em termos de investimento que você pode fazer para o seu animal. Ela é extremamente barata, se você comparar um tratamento para qualquer doença dessa que a gente enumerou aqui. É muito rápida, muito prática de ser feito pelo seu médico veterinário, mas ao mesmo tempo, para fazer a vacinação, você requer uma avaliação completa do seu animal. Então a gente brinca que a vacinação ela é praticamente uma consulta com desconto, porque ela é mais barata que a consulta em si, mas o clínico responsável por fazer, qualquer um da nossa equipe aqui que seja, ele vai fazer uma avaliação minuciosa clínica do seu animal. Lembrando que qualquer sinal clínico que o animal apresente que possa nos indicar uma enfermidade, a gente aborta imediatamente a vacinação. Esse é outro ponto que você deve levar em consideração quando não está realizando a vacina dentro de uma clínica. Seja você ou seja a pessoa do balcão, não vai estar habilitada para determinar se o seu animal é portador de uma doença ou que tenha um sinal clínico que leve a crer que ele possa estar enfermo. E aí a aplicação da vacina no animal enfermo é muito problemática, podendo levar inclusive o animal a óbito. Porque você pode ter um animal já respondendo a alguma doença e você acrescenta um desafio aí para a imunidade dele que muitas vezes pode não ser combatido, enfim. É uma prática que não se realiza. Então, pessoal, para encerrar, faça sim a vacinação do seu cão ou gato. Ela é extremamente importante e apresenta muito poucos riscos à saúde do seu animal. Aonde? Na sua clínica veterinária de confiança. Importante, não compre vacinas para fazer em casa ou não faça no balcão da agropecuária, da casa de ração. Vacinação só em clínica veterinária. Vacinas importantes ou essenciais. As múltiplas para os cães, V8 ou V10, as múltiplas para os gatos, V3, V4, V5 e a antirrábica. E ainda as vacinas opcionais que vão ser indicadas pelo seu clínico. Bom, pessoal, gostaria de agradecer por nos ter assistido, acompanhando os nossos vídeos. Nós esperamos que venha ajudando você a ter um animal mais saudável e seu dia mais feliz, que é o lema aqui da confraria. Convido a todos para nos conhecer. Se tiver alguma dúvida ou se estiver distante, pode ficar à vontade, entrar nos comentários, acrescentar. A intenção dos vídeos é essa, trazer mais conhecimento e com isso maior saúde para os animais e o proprietário ciente do que tem que fazer. É isso que a gente procura atingir nos vídeos, ok? Um grande abraço a todos e nos vemos na semana que vem. Se inscreva no nosso canal, dá um joinha pra gente aí. Obrigado.